Quando você pensa nos maiores e mais ferozes animais que já habitaram a Terra, obviamente os primeiros que lhe vêm à cabeça são os dinossauros, não é mesmo? Realmente eles foram a turminha do terror há milhares e milhares de anos com dimensões assustadoras, como era o caso do Tiranossauro Rex, por exemplo. Mas eles não eram os únicos gigantes do passado da Terra. Alguns peixes, aves e mamíferos gigantes também já rodaram por esse mundão há muito tempo. E ainda, também não podemos nos esquecer de citar as espécies atuais que também impressionam pelo seu tamanho, como a baleia azul e o elefante africano. Porém, o ponto é que a grande maioria das grandes feras já foram extintas por vários motivos diferentes. Ao longo dos anos, espécies raras vão desaparecendo do planeta por conta da ação menos cuidada do homem ou afins. Se alguns animais se extinguem por diferentes motivos, a verdade é que muitos outros desaparecem da superfície da Terra devido à caça praticada pelos humanos. Alterações de clima, desastres naturais, doenças desconhecidas ou também muito frequente ataques de predadores são algumas das ameaças naturais que os animais sofrem e que podem levar à extinção. No caso dos dinossauros, porém, foi diferente. Acredita-se que um enorme asteroide caiu na superfície da Terra há 66 milhões de anos, mudando o clima do planeta, além de outras consequências. No entanto, ainda assim, há quem diga que os dinossauros não sumiram da Terra. Como assim? É um pouco disso que veremos hoje. Mas antes, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você ajuda o Mega Vídeo e nos motiva a continuar com o nosso trabalho. A natureza nos apresenta uma diversidade incontável de espécies de animais, com cerca de 8,7 milhões de espécies. E destas, a maioria ainda não foi classificada ou mesmo descoberta, e muitas delas podem desaparecer antes mesmo que saibamos da sua existência. Mas graças à coleta de fósseis, muitos animais extintos há muito tempo foram descobertos. Alvo de estudo e pesquisa de milhares de paleontólogos e cientistas, os fósseis, restos de seres vivos preservados em materiais a exemplo de rochas, gelo e resina, são não apenas fonte de informações valiosas sobre a evolução da vida e a história geológica do nosso planeta, como também objeto de fascinação para milhares de admiradores. Com base nesses fósseis, cientistas podem até entender quais criaturas viveram no passado do planeta e acabaram desaparecendo, restando apenas seus ossos. No entanto, o ponto do vídeo de hoje é que animais que foram há muito considerados extintos parecem estar retornando, por assim dizer, visto que várias pessoas já afirmaram tê-los visto. Alguns relatos têm ido contra o pensamento mais aceito e alegado que talvez algumas das criaturas que consideramos extintas estejam vivas. Embora essas histórias não sejam aceitas de modo livre pelos principais cientistas, existe um grupo de pessoas que dedica suas vidas à investigação desses supostos encontros de humanos com criaturas não extintas. O estudo desse tipo de coisa é conhecido como criptozoologia. Criptozoologia é o estudo de espécies animais lendárias, mitológicas, hipotéticas ou avistadas por poucas pessoas ao redor de regiões específicas do mundo. Inclui também o estudo de ocorrências de animais presumivelmente extintos. A criptozoologia aborda ainda os seus tópicos de um ponto de vista antropológico, procurando relacionar os mitos de várias culturas com animais extintos ou desconhecidos, dando um aspecto real às histórias. Apesar de alguns ramos da criptozoologia desafiarem a lógica científica, há exemplos que mostram que este ramo da biologia pode ter mais credibilidade do que de início seria de esperar. Os criptozoólogos citam com frequência exemplos como a lula gigante, o selacanto, o ornitorrinco e o dragão de Komodo, todos animais reais e estudados que foram em tempos anteriores considerados fantasias alucinadas. Na verdade, a lista de animais descobertos que anteriormente foram citados pela criptozoologia e que para a ciência não passava de mito é enorme. Porém, com o tempo, foram provados serem reais realmente. Em 1954, por exemplo, um agricultor que morava na Austrália
fez uma descoberta notável. Segundo relatos feitos por ele, enquanto andava no meio da mata densa, deu de cara com o que parecia ser uma fera enorme, com dentes enormes e um corpo recoberto por uma camada grossa de pele escamada. Ele seguiu o rastro do animal por um tempo, até que encontrou a fera. Para a surpresa do homem, segundo ele mesmo contou, acabou se deparando com o dinossauro, o que o fez fugir do local. Tempos depois, ele retornou ao local para capturar o animal, só que dessa vez não estava sozinho. No entanto, o suposto dinossauro nunca mais foi visto. A história foi tida como lenda por todos aqueles que ouviram o homem falar dela, e isso se repetiu por muito tempo. No entanto, uma prova foi colocada a jogo. Isso que está na mão do agricultor que fez a descoberta é, segundo ele, uma parte da couraça do bicho. Nesta outra imagem, vemos também um exemplo do que seria a pegada do animal. Desde lá, não há certeza se a história é real ou não, permanecendo um mistério. Porém, essa não foi a primeira ocorrência do tipo nesse ano de 1954. Muitos anos antes que o fenômeno real ou imaginário do chupa-cabras alcançasse as manchetes dos jornais sensacionalistas, um animal desconhecido com as mesmas características aterrorizou no mês de janeiro de 1954 uma pequena cidade na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Até hoje, a criatura permanece um mistério. Tudo começou em 4 de janeiro de 1954, quando na cidade de Bladensboro, aproximadamente 100 quilômetros a oeste de Wilmington, 3 cães tiveram os maxilares quebrados, seus crânios esmagados e mastigados por um animal desconhecido. A fera, além da violência do ataque, deixou os animais totalmente exangues, sem sangue em seus corpos. O ataque não ficou restrito aos cães. Logo, as cabras, os porcos e as vacas também foram atacados com a mesma fúria e de modo semelhante. A população ficou rapidamente amedrontada e convocou o chefe de polícia Roy Force, que foi à caça do animal com 3 cães. Mas os cães recusaram-se a seguir o rastro. Tartar Shaw, um homem que era dono de um posto de gasolina, foi uma testemunha ocular dos acontecimentos da época e viu a carnificina em primeira mão. Shaw descreve o medo dos habitantes de Bladensboro da seguinte forma: todo mundo estava com medo. Todos que tinham uma arma andavam com ela carregada. A irracionalidade começou a dominar e os habitantes locais diziam ter visto o monstro. Os depoimentos das testemunhas da época ainda eram contraditórios. Dizem que o animal tinha 90 quilos, outros 100 ou até mesmo 150 quilos. Alguns dizem que o animal era negro ou marrom ou apenas de cor escura. A maioria concorda que era um felino, mas os veterinários afirmam que poderia ser um cachorro grande. O som do animal é a única coisa em que não há discordância. Descrevem-no como o choro de um bebê ou uma mulher chorando, só que mais alto, algo de gelar o sangue. De qualquer modo, as coisas estavam começando a ficar ruins. Estavam nos jornais e nas rádios, disse Shaw. Caçadores vieram de toda parte, caçadores profissionais, disse ainda. No auge da caçada, 1000 homens armados de revólveres, escopetas e fuzis dividiram-se em grandes campos. Alguns eram garotos de fraternidade, mas outros eram caçadores profissionais acostumados a caçar leões e tigres. Jabe Frank, outra testemunha ocular, lembra que uma senhora de sobrenome Kinlaw foi perseguida e viu o animal a aproximadamente 20 metros em 6 de janeiro. Kinlaw correu para casa e avisou o marido que saiu com uma espingarda, mas não encontrou mais nada. Apenas as pegadas no quintal. Foi aí que todos perceberam que os piores receios pareciam confirmados. O animal mostrava interesse por seres humanos. Nesse mesmo dia, 6 cães foram mortos, incluindo um que foi arrastado para o pântano e nunca mais foi visto. No dia seguinte, a contagem subiu para 7. Garrett, um experiente caçador, alertou as mulheres e as crianças a permanecerem dentro de casa. O mesmo foi pedido em relação aos cães.
as vítimas multiplicavam-se rapidamente. Então o chefe de polícia considerou amarrar alguns cães na floresta como isca, mas foi desaconselhado pelo prefeito. O prefeito encerrou a caçada em 9 de janeiro por motivos de segurança. Com tantos caçadores no pântano, alguém poderia acabar sendo confundido com o suposto monstro. Nesse dia, o jornal Morning Star publicou a seguinte manchete: "A besta vampiro vence a batalha de Bladenborough." Em 13 de janeiro, parecia que o mistério havia chegado ao fim tão rapidamente como começou. Um bicho foi capturado em uma armadilha de aço e abatido com um tiro na cabeça. Mesmo assim, nem todos se convenceram de que a fera havia sido morta, nem mesmo o prefeito. No fim, a besta riu por último. Após novos ataques, os jornais estampariam a manchete: "Retorna a besta oculta de Bladenborough." E até hoje, essa história permanece um gigantesco mistério. Afinal, grande parte do que existe no mundo hoje é mesmo um grande mistério, não é? Quem sabe a besta de Bladenborough não fosse somente um animal que pensávamos estar extinto, mas que na verdade não estava. Ou quem sabe o dinossauro visto pelo agricultor não tenha sido apenas uma miragem. Muitas possibilidades existem, e no meio disso tudo, nosso planeta continua sendo um grande enigma.